Ok. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no PME no Divã. Hoje nós temos a grata presença aqui de um convidado, né, José Lorente, que é autor desse livro Líder por Excelência, que é o tema que nós vamos estar abordando hoje com ele, a questão da liderança e formação de pessoas. Hoje temos de volta aqui o Hector e a Valéria, que estavam de férias. Infelizmente, o Vicente não vai estar aqui com a gente hoje, então nós vamos estar aqui sendo responsáveis pela entreter o nosso convidado. Bom, Hector. Muito obrigado, Luiz, e boa tarde a todos novamente. Um prazer e uma alegria voltar a esse nosso empreendimento, nossa ideia de juntar-nos para poder, como vocês já sabem, discutir questões que são próprias da pequena e média empresa, em um ambiente no qual nós podemos pôr à disposição das pessoas que nos escutem o que nós aprendimos de nossa experiência na vida e de nossa experiência com pequenas e médias empresas. O que se diga aqui é apenas uma expressão de nossa própria vivência, não necessariamente funciona como a Bíblia ou como palavras definitivas. E sim, são pensamentos que foram construídos e que nós temos prazer em compartilhar, mas cada quem pode ouvi-los criticamente, adaptá-los ou não. Eu passo, então, a palavra agora para a Valéria, dar um alô para vocês, e imediatamente nós vamos a deixar a José Antônio se apresentar. Vou mostrar o livro mais de perto, esse aqui. Boa tarde. Lembrando que vocês podem também se comunicar conosco pelos canais diversos. Temos o WhatsApp, tem o Facebook. Acho que hoje o WhatsApp está disponível. Talvez a gente recortar esse canal como a minha mestra nos ajude. O telefone desse WhatsApp está exposto na tela, não? 966410924. Mas eu começaria já com uma pergunta que muitas vezes eu ouvi, e já que a gente tem a expertise do José Lorente, e talvez muitas das pessoas que nos acompanham também já tenham se perguntado, afinal de contas, e depois você se apresenta, um líder nasce pronto ou pode ser desenvolvido? Boa tarde, Valéria, boa tarde a todos, boa tarde, Hector, boa tarde, Luiz. Sem sombra de dúvida, ninguém nasce líder. Liderança é fruto de um desenvolvimento técnico, um processo em que cada líder é submetido, em que ele adquire a condição de aptidões, de ferramentas, em que são desenvolvidas e ele engrandece. Na verdade, verdadeiramente, um líder por excelência é uma jornada infinita, porque quanto mais você se desenvolve, coisas que hoje você considera, que não percebe como medíocre, a partir do seu desenvolvimento, você não tolera e você vai crescendo diante de sua experiência. Então, é um desenvolvimento. José, pelo que você disse, podemos então quebrar aquele mito ou aquela expectativa de que algum dia nós teremos líderes formados. Em realidade, nós estaremos sempre formando líderes. Nunca haverá uma linha de chegada para ser um bom líder. É verdade isso? É verdade. Em meus cursos, a minha primeira preocupação é de buscar uma equalização de pensamento do que é um líder. Porque quando nós falamos de líder, é quase que uma visão abstrata. O que nós imaginamos como um líder? Imagine a nível mundial, quais são os verdadeiros líderes, mundialmente falando. Você veja hoje os Estados Unidos, que está diante de uma eleição daqui a 45 dias, e nós temos 2 candidatos que existem vários questionamentos sobre sua competência em termos de liderança. Se você vai para a Europa, qual é o verdadeiro líder? Talvez o Papa seja o grande líder espiritual, universal, global. E veja que interessante o que aconteceu com seu antecessor. Diante de sua incapacidade de promover, talvez, mudanças dentro da igreja, ele teve a humildade de fazer um step down, de deixar seu posto, renunciar seu posto, esse é o termo, renunciar seu posto, a fim de deixar o seu sucessor
promover suas lideranças. Talvez esse seja o verdadeiro espírito de um verdadeiro líder por excelência. Qué interesante lo que você está diciendo. También pensamos así, ¿no? Es una visión muy importante del concepto de liderança. Mas você falou algo sobre liderança que nos faz pensar que a liderança é uma questão aberta. Quer dizer que nunca poderá se dizer o líder tem que ser de uma forma, tem que ser de outra. O líder parece que tem que se adaptar às circunstâncias, não é assim? Sem sombra de dúvida. Em cada lugar você precisará de uma situação diferente. É conhecida, por exemplo, por todos, a visão de que Churchill foi um grande líder durante a guerra, durante a Segunda Guerra, mas depois o povo britânico não o escolheu para ser líder na época de paz. Não é? Correto. Então, cada um é líder de acordo com sua habilidade para lidar. A liderança, às vezes, ela é circunstancial. Você tem um líder adequado para alguns momentos. Exatamente, principalmente diante da cultura que você tem. Então, independentemente do tamanho das empresas, a empresa pode ser uma empresa global com 30, 40, 50 mil funcionários, ou pode ser uma empresa familiar com 3, 4, 5, 10 funcionários. A função daquele empreendedor, daquele gerente, daquele líder, é de inspirar seus comandados a seguir uma determinada direção com o maior nível de engajamento possível. As empresas que se comprometem a promover resultados por excelência de maneira sustentável, elas dependem fundamentalmente do pleno engajamento dos seus funcionários. Sim. Então, pode ser uma empresa de 3 funcionários, uma empresa de 2 funcionários. Aqueles 2 funcionários, 3 funcionários, eles devem estar inspirados a cumprir sua jornada. E aquele empreendedor daquele negócio, ele tem que ter a aptidão de ser reconhecido como um verdadeiro líder. O líder não necessariamente tem de ser rude. Ele pode ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que sabe apoiar, sabe ouvir, sabe comandar, sabe respeitar, não é verdade? José, bom, você fez uma carreira de executiva nacional e internacional, eu gostaria que você falasse rapidamente, mas em que momento nessa carreira você identificou que o líder, a importância do líder na empresa, no negócio? Como é que foi essa história aí? Luiz, obrigado. Vamos começar pela minha carreira. Eu trabalhei durante 40 anos do outro lado da mesa, como executivo, e nos últimos 15 anos como CEO de uma companhia global, uma companhia grande, multinacional, uma companhia de vidro, chamada Owens Illinois. Eu comandei a companhia como CEO no Brasil, depois na América Latina e mais recentemente na Europa. Eu tive uma grande transformação como líder quando eu comecei a desenvolver essas ferramentas. Primeiro para mim mesmo e depois para o meu time. Houve uma grande transformação, eu diria, na minha forma de liderar, principalmente pessoas. Eu via as pessoas anteriormente como uma forma de chegar em resultado. E quando eu comecei a entender da importância de valorizar as pessoas para que elas participassem do meio de se chegar a resultado. E isso existe toda uma técnica envolvida, que é exatamente o aperfeiçoamento do líder por excelência. Que é o que você explica no seu livro. Exatamente, Hector. No livro, de um conjunto de 20 ferramentas, o que eu destaco aqui no livro, que são técnicas para acelerar seu desenvolvimento e ser reconhecido como um verdadeiro líder por excelência, aliás, o nome do livro é Líder por Excelência. Aqui tem, fundamentalmente, 40 anos de experiência traduzido em 11 ferramentas. Essas 11 ferramentas que eu destaco no livro são as ferramentas básicas para que aquele líder comece a ser percebido, isso é interessante, ele se transforma e começa a ser percebido pela empresa, pelos seus comandados, pelos seus pares, pelos seus superiores, como um verdadeiro líder por excelência. Então, eu era muito rude com os meus comandados, eu sempre fui focado em processo e resultado. Mas isso era um pouco agressivo, as pessoas se sentiam, muitas vezes, com alto grau de comprometimento, mas elas se sentiam pressionadas, feridas, intimidadas. A forma, talvez, que eu cobrava as pessoas publicamente não era melhor, digamos, não era o mais desejável. Então, eu recebi muitos consultores durante a minha jornada.
Alguns me impressionaram mais do que outros, mas fundamentalmente os consultores eles vinham com uma bagagem teórica bastante aprimorada, mas pouca bagagem prática. Então, o que eu recomendo aos nossos ouvintes é que realmente dê uma olhada no livro, porque aqui tem um componente prático, operacional muito grande. Então, a minha virtude no livro foi de transformar essa teoria que eu aprendi durante esses anos em um componente prático em que eu apliquei desde o Brasil, depois posteriormente na América Latina, um pouco mais complexo em termos de cultura, e fundamentalmente na Europa, foi o êxtase, com 12 países, idiomas, e equalizar comportamento e atitude, com 8.500 funcionários, 1.200 líderes, 37 fábricas que eu comandava, era algo realmente desafiador. E nós conseguimos cumprir sempre, chegando ao melhor resultado possível, quebrando recordes através de foco em pessoas. Então, para as empresas, e aí eu repito, independente do tamanho das empresas, imagina as empresas pequenas e médias, o quanto aquele empreendedor, aquele dono de empresa, que é um líder, o quanto ele está sabendo ouvir as pessoas, apoiar as pessoas, e não ter as pessoas apoiando a si próprio. Dentro das empresas, existe uma grande confusão de que o líder está lá para cobrar as pessoas e para as pessoas trabalharem para ele. E, na realidade, é o contrário. Olhando rapidamente teu livro, só tive contato com ele agora, mas olhei os títulos de alguns dos capítulos. Há 3 capítulos que me chamaram a atenção. E gostaria que te pedisse, se você quiser falar um pouquinho deles. Um deles é o capítulo 9, Ninguém resiste uma pergunta. Correto. A arte de fazer perguntas. Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Pois não, as perguntas intrigam a mente das pessoas. Então, a característica de um líder por excelência é saber envolver as pessoas nos assuntos e fundamentalmente nas soluções, porque as pessoas passam a ser donos da solução e estarão mais comprometidas com a solução a partir do momento em que a solução pertence a ela também. É diferente de eu chego na sala do chefe, bato na porta, chefe, tem um problema. Fala logo, eu tenho que ir para uma reunião. Olha, meu problema é esse. A solução é essa. Chefe, grande, volta para o seu posto de trabalho e comenta com o seu time. Olha, o chefe mandou fazer isso. Aí o operador de uma máquina fala, não, mas nós já fizemos isso no passado e não deu resultado. Não importa, o chefe é que pediu para fazer, vamos fazer. Se não der certo, o problema é dele. É diferente na mesma situação do funcionário bater na porta do chefe, o chefe convidá-lo para entrar, ouvir, entender o problema e começar a fazer perguntas sobre o que, na opinião dele e do time dele, seriam as potenciais soluções. Existe uma questão no dia a dia das pessoas dentro da empresa, que é a síndrome do tempo. As pessoas, é uma coisa incrível, as pessoas não têm tempo. Não tem tempo, de reunião para reunião, elas estão super atarefadas, existe muito trabalho para pouco tempo. Então, as pessoas, os líderes, eles tendem a chegar à conclusão rapidamente para se livrar daquele problema. Exatamente. Então, eles não dão tempo de conseguir um grau de comprometimento das pessoas. Então, a arte de fazer perguntas, e Hector, é interessante, nos meus cursos, que eu faço com várias empresas, quando eu vou para essa ferramenta, eu noto claramente que a maioria dos líderes, e pela minha própria experiência dentro da minha empresa, que eu comandava, a maioria dos líderes, eles são preparados para dar respostas, não fazer perguntas. Então, existe uma técnica, nós treinamos essa técnica, as perguntas devem ser normalmente planejadas, a ponto de, quando você se sentir mais confortável e entrar no seu DNA, ela começa a sair espontaneamente. Então, a técnica de fazer perguntas é buscar o máximo de envolvimento nas soluções por parte de todos os funcionários. Existe também uma explicação que o que você está dizendo envolve também uma conotação psicológica, como você muito bem falou. O fato de pensar na resposta e ser você quem enuncia a resposta e não a pergunta, te compromete com a aplicação do resultado. Exatamente, é exatamente isso. Então, quando aquele funcionário voltar para seu posto de trabalho, no segundo exemplo que eu comentei, e dizer, olha, pessoal,
o nosso chefe está apoiando a nossa ideia. Agora nós temos que trabalhar para isso acontecer. A resposta para aquela solução vai ser tremenda e com muito mais comprometimento. Então, eu queria aproveitar aqui para dizer a nossos ouvintes que talvez estejam um pouco, digamos, quem sabe, um pouco admirados da trajetória do José, que foi líder de uma grande corporação. E nós nos perguntaríamos, será que as coisas que ele aprendeu, o dinheiro que ele estava submetido, as decisões que ele tomava, falou em milhares de pessoas que estavam subordinadas a seu comando de forma direta ou indireta, será que isso se aplica também na pequena e média empresa? Porque essa seria uma grande pergunta, não é? Nós estamos dirigindo nossa pequena e média empresa. E o José acabou de mostrar uma expressão que é universal. De fato, ele está dizendo de que em lugar do dono da padaria, do dono do açougue, do dono do restaurante, dizer o que fazer, ele poderia desenvolver a arte de perguntar e que sejam as pessoas que trabalham quienes possam dizer qual é a melhor solução e ele até induzi-los ou apoiá-los a que cheguem nessa conclusão, porque vai ter não somente uma confirmação lógica e técnica, mas também uma confirmação psicológica disso. E não tem nenhum empecilho com a quantidade de dinheiro que a empresa tem que ter para poder aplicar esta orientação que aparece no livro, que é a arte de fazer boas perguntas. E isso pode ser aplicado tanto em uma organização mundial imensa, quanto em uma pequena organização que, em certa medida, não excluímos as organizações grandes, mas a nossa missão aqui está dirigida a pessoas que estão com pequenas e médias empresas, especialmente familiares. Sem dúvida. E eu estava pensando, talvez fazer perguntas para os filhos seja uma boa ideia. Absolutamente. Em lugar de dizer aos filhos o que fazer, não é? Exato. Talvez fazer perguntas ajude a eles a crescer. Exato. Na realidade, essas 11 ferramentas que eu descrevo no livro, elas são perfeitamente adaptáveis para a família. Para qualquer empresa. Se nós pensarmos que os grandes líderes do lar, eles se resumem o pai e a mãe, e o comportamento dos filhos, ele vai refletir o comportamento do pai e da mãe. Nas empresas é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Os líderes, ou os donos das empresas, ou os gerentes, ou os diretores, eles vão orquestrar o comportamento dos demais funcionários dentro das organizações. Quando eu chego numa organização, numa loja, num banco ou numa fábrica, e eu vejo funcionários dispersos ou com comportamentos não equalizados, eu vejo ali uma tremenda oportunidade de se trabalhar junto com seus líderes, para que os líderes entendam o papel deles como líderes, porque aqueles funcionários estão refletindo o comportamento de seus líderes. Nessa linha, a gente que trabalha com empresas médias e pequenas, é uma questão que a gente vê muito, que o dono do negócio, a pessoa que está na frente, ele sempre tem uma reclamação, uma frustração, que as pessoas nunca têm o mesmo comprometimento que ele. Então ele acaba tendo que uma atitude, às vezes, como você falou, rude ou desqualificação, porque ele não enxerga nas pessoas que estão abaixo dele, os líderes que estão abaixo dele, o mesmo comprometimento, engajamento com o trabalho. Como é que você vê qual o segredo, talvez, para o pequeno e médio empresário, empreendedor, contaminar, fazer com que as pessoas que estão na sua equipe tenham esse mesmo engajamento, essa mesma paixão pelo negócio, pelo trabalho que o dono tem, que é claro que a motivação também é diferente, né? Eu tenho trabalhado com empresas familiares e uma coisa que eu noto é de que existe uma paixão pelo dono da empresa. Afinal de contas, ele construiu todo aquele patrimônio, ele construiu todo aquele negócio. Porém, aquele negócio ele pode ser melhor desenvolvido e no final do dia você pode ganhar mais dinheiro se as pessoas estiverem mais envolvidas. A primeira recomendação se chama uma dose de humildade. Muito fácil de falar e talvez não tão fácil de se conseguir. Exatamente. O dono da empresa ele está comprometido com aquele negócio porque isso está dentro do DNA. Ele tem aquilo como uma paixão. Mas não necessariamente ele tem que ser o feitor e os demais funcionários executores. Porque aí se cria um descompromisso entre
as ideias, as soluções e a execução. Então, no momento em que você traz os executores para participar, e a minha experiência conduzindo cursos como esse, incluindo donos de companhias, diretores e gerentes, é que quando o dono da companhia percebe a oportunidade que ele tem que, através do engajamento, conquistar maior lucro dentro da companhia, ele dá um passo para trás em seu manto de humildade e começa a ouvir uma das ferramentas que eu destaco. Que é a seguinte que te ia perguntar. Que é o que você 90-10. tem para dizer de ouvir? Não é? Exatamente, é o 90-10, que é a arte de saber ouvir. Um líder, por excelência, ouve 90% do tempo e fala 10% do tempo. Poxa, mas como é que eu vou só falar 10% e ouvir? Através da arte de fazer perguntas. Então, você estimula as pessoas e as pessoas vão ficando entusiasmadas com as soluções que elas vão criando. O mais interessante é que pode ser que você encontre soluções melhores que a sua. Ah, sim. E isso é fantástico. E também que você evite de falar o que não deve. Exatamente. Você se antecipa. Se fala 10%, vai ter que ter cuidado e selecionar muito bem o que vai falar. Enquanto ouve, você tem tempo de processar e pensar, né? E quando a gente não faz isso, a gente acaba falando o que não deve. Não estou falando como experiência também de gerente, não é? Exato. Tem que tomar... Temos uma pergunta aqui. Ah, tá. Eu Quer tenho fazer uma... primeira? Tá. Pode fazer. Posso fazer? Então, vamos lá. Você estava usando essa analogia que eu achei muito interessante de pensar num grupo de uma família. E se a gente pensa na mãe, pai como líderes, a gente se dá conta que é um investimento muito maciço e uma fé muito profunda que aquele dia a dia, aquele cotidiano ao lado do filho, durante anos, vai resultar num ser humano o mais evoluído possível, um cidadão de qualidade, alguém que é produtivo, que consegue fazer uso, ter confiança em si próprio, lidar com as adversidades, etc, etc. Como que a gente faz para suscitar esse tipo de fé nas organizações? Porque a minha impressão, e talvez vocês tenham evidente muito mais bagagem do que eu, mas é que, às vezes, todas essas iniciativas em prol de engajar as pessoas, etc., são fogo de palha. Uhum. Não se trata de algo que se sustenta e que está intrinsecamente... Que esse valor que se tem de que as pessoas são fundamentais para resultados de excelência também, se cristalizam numa prática diária e consistente de investimento nelas. Correto. Então, como que a gente lida com esse tipo de desafio na sua percepção? Então, essa mudança de cultura, ela sem sombra de dúvida, ela tem que vir nas organizações de cima para baixo, top-down. Né? Então, tipicamente, o CEO, o diretor, o dono da empresa, o líder máximo da empresa, ele tem que estar comprometido com o seu desenvolvimento como líder, a sua transformação, porque através do seu comportamento e atitude, é o pai e a mãe, ele vai desencadear dentro da organização toda a mudança de comportamento e atitude que se deseja. Em empresas com um número reduzido de pessoas, o quanto mais fácil de você conduzir. Porque você reúne no dia a dia o teu pessoal e você inspira aquelas pessoas, que talvez seja o grande dom de um líder, inspirar as pessoas para promover uma situação que eles tenham o prazer de trabalhar, em que eles promovam, que eles tragam mais clientes, que eles ajudem a reduzir custo, que eles tragam as grandes transformações dentro da empresa, que partam deles, do dia a dia. Vocês já notaram de que um funcionário começa a trabalhar numa empresa e o nível de engajamento é máximo. Ele passou pelas entrevistas, ele é aquela empresa que ele gostaria de trabalhar. E com o passar do tempo, o mundo corporativo, aquela empresa, a cultura daquela empresa, se encarrega para desengajar aquele funcionário. Então, o líder aí tem que estar atento, o pai e a mãe, nos seus filhos. E de que maneira o dia a dia, qual é o comportamento e como eu tenho que inspirá-los no seu dia a dia. Inspirar pessoas, independente do tamanho da companhia, é um dom. Dos grandes desafios dos nossos cursos é como buscar uma auto-inspiração a ponto de inspirar pessoas. As pessoas devem me perguntar, mas eu
pego o metrô, eu pego o ônibus, eu chego 2 horas, eu tenho os problemas externos, e eu chego na empresa, e eu sou obrigado a dar bom dia, perguntar como eles estão. Como é que eu me inspiro? Então, existem várias maneiras, cada um busca inspiração de uma forma distinta. Eu vi um filme Invictus, do Nelson Mandela, onde ele buscava inspiração num livro de poema. É uma coisa que eu jamais poderia imaginar que eu pudesse, engenheiro, administrador de empresa, vou buscar inspiração num poema. O que eu procuro fazer, eu busco inspiração na minha família. Eu busco inspiração na minha saúde. Eu olho para os lados e percebo o quanto o mundo tem sido grato comigo. E é que isso me faz sentir bem, me põe um sorriso e a ponto de eu começo a transcender isso, a inspirar pessoas. Uma vez, lá na Europa, o meu advogado, General Counsel, Volker Tillmann, um alemão, ele virou para mim: Lorente, para você aguentar toda essa pressão e dar esse sorriso na reunião a ponto de engajar, eu tenho certeza que você está fazendo isso porque quando você olha teu paycheck, teu salário no final do mês, você se sente bem. Eu falei: Volker, também isso. Eu não vou dizer que não. É muito legal a gente também ser recompensado financeiramente pelo que a gente faz. Mas a resposta fundamentalmente não é essa. Eu sinto prazer em estar aqui junto com vocês. Isso me dá alegria. É o lugar que eu gostaria de estar. Quando você fala isso diante das pessoas, isso está vindo do teu coração, o nível de inspiração é máximo. A inspiração sempre vem do seu coração. Isso não pode ser artificial. Não. Isso a gente conversou com outro convidado que a gente teve, né, que é o Ricardo Sayão, que a liderança, o líder, ele precisa gostar de pessoas, ele precisa se sentir bem, né, ter um carinho e ter, né, aquele prazer de conviver e desafiar, e até a questão de o conflito é um desafio e não uma angústia, né, o conflito que as pessoas geram. Mas vamos lá, que a gente tem uma pergunta aqui do Vinícius, né, e então ele falou o seguinte: boa noite, José, meu nome é Vinícius, eu moro em Araçatuba, interior de São Paulo. Minha pergunta é a seguinte: para um jovem como eu, que tem, e ele falou que ele tem 27 anos, né, ele é formado em ciências contábeis, para um jovem como eu, que tem um sonho de ser um CEO de uma grande empresa, por onde começa a busca desse sonho? Bom, acho que vai ter muita gente interessada nessa sua resposta. Já começou bem, não é? Fazendo uma boa pergunta. Vinícius começou muito bem, não é? Veja, a trajetória profissional e o Vinícius... Vinícius é lá de Araçatuba. Lá de Araçatuba. Vinícius, com 27 anos, eu me lembro quando eu tinha meus 27 anos e me recordo perfeitamente onde eu estava no meu desenvolvimento profissional. A minha recomendação, fundamentalmente, ela se resume nas competências técnicas. O Vinícius, ele vai ter que se aprimorar em seu desenvolvimento técnico, a ponto de, quando ele atingir funções de liderança, ele começa a se desenvolver como líderes. Evidentemente, ele pode já começar a se desenvolver suas habilidades de liderança, porém, fundamentalmente, se ele quer ser um CEO dentro de qualquer organização que ele vai constituir ou que ele vai ser convidado a participar, ele depende fundamentalmente de uma coisa chamada competência técnica, que é uma habilidade que ele tem que se esforçar, e uma habilidade que ele tem que se motivar no dia a dia para ser o melhor. Quer dizer que você está colocando a competência técnica de uma maneira de alicerce, não é? Exatamente. Em cima do qual pode-se chegar a construir ou não a habilidade que Goleman chamaria de inteligência emocional. Exatamente. Veja bem, Hector, o que me levou a sair de um engenheiro de fábrica a ser um gerente dentro da organização foi minha competência técnica. O que me manteve como gerente e me desenvolveu como CEO foi minha capacidade de liderar pessoas e motivar pessoas. Então, quando você está diante de pessoas, você quer ser um exemplo para as pessoas, você quer ser visto como um líder por excelência, você começa a aflorar e desenvolver suas habilidades. Mais uma vez, o líder por excelência é um desenvolvimento. Ninguém nasce líder. A competência técnica, ela é fundamental para criar o alicerce. E o Vinícius, obrigado pela pergunta, né? Ele é da área financeira, então ele precisa aprimorar essas habilidades financeiras, técnicas dele, para né, ajudar a empresa nessa parte, né, técnica da finanças.
até ele conseguir, então, galgar um degrau, né, executivo, e aí ele poder, né, iniciar. Mas eu também concordo que, mesmo durante a sua carreira técnica, eu trabalhei também vários anos, você trabalha muito em equipe, você às vezes tem que liderar a equipe, então você tem vários momentos que já exigem de você algumas habilidades de liderança, mesmo que você não tenha ainda um cargo de liderança. Correto. Né? E acho que é uma boa experiência até para você ver as deficiências, né? Como a gente já comentou aqui, a gente não sabe, a gente não nasce como líder, a gente aprende a ser um líder. Agora que está falando o José, talvez nos dê uma pista para nosso PME no Divã, nossa pequena e média empresa, da qual a gente não pode esquecer, não é? E quem sabe o que ele esteja falando também é da trajetória do empreendedor. Se você analisa o empreendedor, começa desenvolvendo uma extraordinária competência técnica, provada, porque senão a empresa não existiria. Exato. Ele tem que ser muito bom, não é como um executivo que pode ou não ser bom, a empresa vai continuar. Se ele não for bom, a empresa desaparece. Sim. Então ele tem que ser muito bom em sua competência técnica, já seja na padaria, já seja no restaurante, já seja na farmácia, já seja onde ele quiser fazer. Mas ele possivelmente esquece que depois que a empresa cresce, isso não basta. Exato. Ele precisa, essa outra parte que está falando o José, Lorente, que é a fase de desenvolver uma habilidade de gestão, uma habilidade relacional, sem a qual a empresa fica, digamos assim, como que ancorada em um nível da qual resulta muito difícil de sair. Será que você concorda com essa minha leitura? Não, em absoluto. E ilustrando um exemplo, o dono de uma farmácia, que por um acaso é um exemplo verdadeiro. Ele tinha uma farmácia e ele inspirava seus comandados no dia a dia para receber bem as pessoas, com um sorriso. Quem visita a farmácia normalmente são pessoas com mais idade, acima de 60 anos. E que estão sofrendo. E elas querem ser bem recebidas. Sim. A pessoa que está, o empregado que está do outro lado do balcão, ele tem que estar inspirado para receber as pessoas com um sorriso. Mesmo ele tendo ficado 3 horas na fila do ônibus, no metrô, e chegado lá cansado para trabalhar. Ou tendo um problema pessoal. Ou tendo um problema pessoal. Então, o dono dessa farmácia, ele conseguia, no dia a dia, orquestrar o engajamento máximo da sua equipe. Grupo, né? Só que essa farmácia cresceu. Dado a habilidade dessa pessoa, hoje ele é uma rede de 50 farmácias. Bom, ele não pode estar em todas as farmácias ao mesmo tempo. Então, ele depende do quê? Da formação de líderes de cada farmácia, que no caso é o gerente de cada farmácia, que são seus filhos, se você olhar dentro de uma família, porque o que ele deseja é que nas 50 farmácias, que ele tenha o comportamento e a atitude equalizada, como se ele estivesse lá quando ele iniciou o negócio dele. Então, o grande recado para as empresas, pequenas e médias empresas, é pensar, sonhar grande. Bom, você tem um negócio, não ponha limite em seu negócio. Fundamentalmente, esse negócio vai ter que ser desenvolvido e passar pela mão de líderes para que isso se multiplique, que essa inspiração ela vá para vários níveis dentro da organização, como se você estivesse à frente de cada cliente em cada dia. É realmente interessante que você fala em pensar e sonhar grande, não é? Pareceria como se sonhar grande fosse um atrevimento, às vezes, ou uma coisa que está fora do meu alcance. E, em realidade, sonhar grande não significa que sou obrigado a conseguir esse sonho, mas que posso me permitir ir atrás dele. Não é? Mas, à medida que via tu livro, há um outro capítulo que me chamou a atenção, um título muito curioso, que talvez seria interessante para nossos ouvintes, que você fale um pouco dele. Você chama o princípio do pateta. O princípio do pateta, na realidade, é uma tradução de uma coisa chamada Dufus Principle, que vem do inglês. Infelizmente, não existe uma tradução para o Dufus. O Dufus é uma pessoa desajeitada, em que eu traduzo no livro como um pateta. É alguém que tenha um problema de comportamento ou atitude dentro de uma empresa e que ele é percebido como um desajeitado. Ele é um bom técnico, tecnicamente ele conhece, ele é uma pessoa que você quer que ele esteja engajado dentro da empresa, mas a pessoa é um desajustado. É aquela pessoa que você está indo no corredor e a pessoa vem de frente de você e você desvia para tomar um café para não se deparar. Lá vem aquele chato novamente. Então, uma das grandes atribuições de um líder é saber resgatar o pateta, ou resgatar o Dufus. O Dufus pode ser, ou o pateta pode ser resgatado? Sim.
na grande maioria das vezes, a primeira coisa, através dessa técnica, é reconhecer, porque através dessa habilidade você enxerga. Porque o líder, muitas vezes, não consegue perceber, todo o time está percebendo um desajustado, e o líder não percebe. Então, o líder, as pessoas começam, puxa, mas que líder é esse que não consegue ver que essa pessoa não serve para trabalhar no time? Então, o líder tem que perceber, ele checa com outras pessoas se realmente está localizado um desajustado, um pateta, e ele vai, através de ferramenta de feedback, tratar de resgatar essa pessoa, colocando tempo, um timeline, para que ele se comprometa, e nas mudanças que ele vai fazer, através das perguntas, que é o capítulo anterior, 90-10, saber ouvir 90% e falar 10%, que a pessoa se comprometa com o que ela vai mudar. A partir daí, se define um tempo, e a pessoa muda ou não. Pela minha experiência prática dentro da empresa, é sim possível resgatar pessoas desajustadas. Pode ser comportamento, aquela pessoa que chega atrasada em todas as reuniões. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comprometida com o processo, né? Então, eu sei que eu tenho que chegar 10 a 15 minutos antes de cada reunião para me alinhar, para tomar um café, cumprimentar as pessoas e dar um exemplo. E mais uma coisa que me deixa profundamente magoada é quando as pessoas chegam depois do horário. Por quê? Porque o início da reunião, que é um outro capítulo do livro, que é o que eu recomendo para as pessoas, para os líderes das empresas, é sempre inicie a reunião com uma pergunta. Você já foi naquela reunião em que algumas pessoas entram mudo e saem calado, e você fala, puxa, o que essa pessoa veio fazer na reunião? Ela não falou. E às vezes ela é uma pessoa que quer contribuir. O fato de você começar a perceber dessa maneira, você já começa a ter um dufus contra aquela pessoa. É uma pessoa desajustada. Você já começa, você começa a olhar as pessoas, o dufus, ou o pateta, você começa a olhar as pessoas pelo seu grau de deficiência, de debilidade, não de fortaleza. E quanto mais você vê aquelas pessoas, mais você vê defeitos. Você não consegue enxergar as virtudes. E toda pessoa acorda de manhã querendo ser feliz, querendo dar o máximo, mas a pessoa não consegue. E ela é tratada pelos demais e ela começa a se apequenar. Então você tem que ir lá e resgatá-la. O Vinícius, ele agradeceu, né, a resposta, ele falou que vai buscar, né, mais conhecimento técnico, né, para poder iniciar a jornada dele. Já iniciou, né, Vinícius? É só dar continuidade aí. Agora, você comentou, né, o título do seu livro é Líder por Excelência. Dá para resumir o que é ser, o que é excelência, né, na liderança? Ou seja, o que é ser um líder excelente? Não sei se são requisitos, habilidades, competências. São características de competência, fundamentalmente. O líder por excelência, ele é, e eu me permito ler, inclusive, o que eu coloco lá no livro para não esquecer de nada. Ele tem que ser motivador, inspirador, autêntico. Em inglês é chamado walk the talk. Ele fala uma coisa e faz o que ele está falando. Quando ele não está diante do time, ele está comprometido em fazer o que ele disse para o time. Ele é um exemplo, comunicador, planejador, facilitador, aglutinador, é justo, humilde, tem coragem, é leal e é ético. Somado a isso, ele sabe ouvir e perguntar, ele dá autonomia a seus colaboradores, sabe dar e receber feedback, promove uma cultura de bem-estar na organização e valoriza o sentimento de pertencer, que para a pequena e média empresa, valoriza o sentimento de pertencer é fundamental. É como se tivesse pequenos donos de empresa espalhados através de sua liderança. Todos têm o mesmo comportamento, a mesma atitude, como dono da empresa. Não haveria coisa que seja mais desejada por nossos ouvintes que conseguir todos esses pequenos donos, né? O que mais eles têm dificuldade, pelo que relatam e pela experiência que a gente tem, é de que as pessoas não consideram a empresa como se fosse deles, né? Ao contrário, eles têm uma cultura do desperdício, às vezes, e uma, como lhe diria, e uma cultura da limitação nas ideias, no oferecimento de novas alternativas. É decir, há desperdício, por um lado, do que não se tem, e há uma restrição naquilo que mais se tem, que é a possibilidade de criar e de participar, né? Como que você vê isso, José, na tua experiência? O que você diria
se você fosse pensar em uma empresa pequena que tem poucos recursos, porque vejo que você dedicou muito de tua parte ao desenvolvimento de pessoas, não é? Mas claro que é uma pergunta difícil que estou fazendo, porque o desenvolvimento de pessoas contava com grandes recursos para equipes, legiões de pessoas. E aqui nós temos que pensar em grupos de 6, 10 pessoas ou algo assim. O que você, nesse caso, sugeriria para nossos ouvintes? Hector, excelente a tua pergunta e eu me sinto muito, muito tranquilo para encaminhar o meu pensamento. Fundamentalmente, a grande transformação está dentro de mim. Então, o dono da empresa é o pai e a mãe. Os filhos, eles praticamente, seguem o que aquele grande guru está determinando, que ele é o espelho em termos de comportamento e atitude. Então, o que eu tenho que transformar em termos de cultura organizacional, o que eu tenho que transformar dentro da organização a ponto de que as pessoas se sintam comprometidas? Eu tenho que mudar. Então, o grande desafio para os nossos ouvintes, empreendedores, é entender como eles são percebidos como líder. Não como eu me vejo como líder, mas como os demais me veem e me aceitam como líder. É dizer que você, em certa forma, está dizendo de que o nosso empreendedor teria que se preocupar mais por saber como os outros o veem, em lugar de se afirmar naquilo de como ele quer ser visto. Absolutamente. Porque há talvez uma diferença substancial, sideral às vezes, entre os dois. Neste momento me vem na cabeça a história de Henrique V, na batalha prévia de Azincourt, que ele se disfarça e vai nas trincheiras para ver o que os soldados achavam do rei, não é? Exato. Então é isso mesmo que você está dizendo. Absolutamente. Por exemplo, e dentro desse mesmo exemplo, dessa mesma linha de exemplo que você está me dando, uma forma que eu tinha para medir o alinhamento de meus líderes era ouvir os empregados da companhia. Você pode ouvir, dependendo do tamanho da empresa, você pode ouvir os empregados ou falando com eles diretamente, perguntando, ou através de pesquisa de clima, uma organização de 50 mil pessoas, você não pode conversar com cada um. O que eu preferia? Eu sempre preferi uma comunicação face-to-face, cara a cara. Eu acho que o que nós temos hoje, a síndrome da falta do tempo, que estávamos falando anteriormente, agregado à questão de comunicação, o que eu vejo em muitas empresas é dar um forward, eu dou um segmento àquele e-mail e eu considero que todo mundo está comunicado. Não necessariamente, ele está informado. Mas o engajamento, e tem um capítulo do livro que eu cito, Comunicação Espiral. Como você mede o grau de comprometimento de seus empregados? Então, no exemplo prático que eu fazia, eu viajava pela Europa, nas minhas 37 fábricas, então eu tinha meu diretor de operações, eu tinha vice-presidentes, eu tinha os gerentes de área, tinha diretor de área, tinha gerentes de fábrica, e eu ia numa fábrica, e na fábrica em que eu ia para fazer uma pequena apresentação. 5, 10 minutos. Como é que está a empresa? Para todos os empregados que estavam disponíveis para me atender. Terminada a apresentação, eu dizia, que tipo de pergunta você gostaria de me fazer? E eu deixava aberto para que eles me fizessem perguntas, de qualquer tipo, e as mais constrangedoras, às vezes, possível. Porque na Europa, diferentemente, talvez, de países da América Latina, as pessoas têm CGT, elas são protegidas pelos sindicatos, e elas falam realmente o que elas pensam, inclusive de maneira rude. Mas eu sempre arrisquei, por quê? Porque era uma forma de eu medir o quanto o gerente da fábrica e os diretores estavam se comunicando bem, a ponto daquela comunicação chegar para os empregados. De acordo com o tipo de pergunta que você ouve de seus comandados, você fala, puxa vida, isso aqui está dizendo para mim que eu estou com um problema de comunicação entre esses níveis. Eu tenho que me reunir com eles e ser mais claro naquilo que eu devo comunicar. Sempre, Hector, a questão sempre vira para mim. O que eu tenho que fazer melhor para que isso aconteça? Eu não ia lá para criticar, chamar o gerente de fábrica, você não está se comportando bem porque você não está passando a informação. Em absoluto. É o que eu tinha que fazer para motivar o gerente de fábrica a ele se preparar e se comunicar melhor com seus comandados. É a mesma coisa em casa.
Você manda seus filhos fazer ou você pergunta para eles o que eles gostariam de fazer, por quê? E fala, eu gostaria que você fizesse isso, mas se você não estiver de acordo, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? E chega no... Porque quando o filho chegar num consenso, você não precisa ficar checando se ele está fazendo a lição de casa a todo momento, que é o problema do empreendedor. Se não há comprometimento dentro da empresa, se há desperdício, se não há consenso de redução de custo, se os empregados não estão trabalhando para trazer novos clientes para a organização, o que eu tenho que fazer para me transformar a ponto de ser uma fonte inspiradora para eles? Então, você chamou de comunicação espiral, um tema muito interessante, porque espiral dá uma ideia de circularidade e aproximação ao centro. Como que você veria essa similitude, ou esse paradoxo, ou essa metáfora da... Exatamente, a comunicação espiral é porque ela parte de um ponto cêntrico, sempre, a comunicação sempre é algo que se deseja informar, e isso é muito importante dentro das organizações, independente do tamanho, ter sempre em mente o que se pode informar. Eu nunca vi nenhum problema em não dizer tudo o que se pode em função de informações confidenciais, e os funcionários têm que saber entender isso. O que eu recomendo é que nunca se minta. Eu já tive experiência com líderes acima de mim em que eu vi mentiras que me deixaram envergonhado. Não se fala, eu falo, olha, eu não posso comentar sobre esse assunto, mas não digo uma mentira, nunca, jamais. Então a comunicação espiral é na parte de um ponto sempre, em que se sabe o que vai se comunicar, e aquilo é uma espiral porque ela vai se desenvolvendo até chegar nas camadas. Então, nós estamos chegando a outro ponto para nosso ouvinte da pequena e média empresa que é perfeitamente compatível, não é? Uhum. Que se deve e como se pode comunicar. Às vezes eles se sentem num grande dilema, o que eu posso falar, o que não posso falar para meus funcionários, e a grande questão é não mentir, porque a mentira desacredita profundamente, não é? Pelo que você está dizendo. Quebra um alicerce, né? De confiança, e aí você... Eu não creio que a contribuição que está trazendo José neste momento, até com sua experiência da grande empresa, pode muito bem ser direcionada para nossos ouvintes, que nem todos têm uma grande empresa. Né? Eu vou falar algo que também é primário, vai ser redundante, mas eu acho que vale a pena grifar, porque muitas vezes eu escuto comentários nessa linha. Eu acho que a sua contribuição também, José, é de romper com esse paradigma de que pessoas correspondem a uma área. Aham. De que, bom, então vamos fazer um programa para engajar e pedir que a RH faça isso. E muitas vezes eu vejo essa transferência de responsabilidade em curso. E claro que a RH pode apoiar, pode contribuir, mas tem algo de essência, que é o líder, o pai e a mãe, realmente alinhados com esse valor e disponíveis para essa transformação pessoal, escolhendo usar do seu tempo, porque é uma escolha, a gente sempre escolhe, em prol de engajar pessoas. Absolutamente, absolutamente. Eu tenho percebido evidentemente, essas ferramentas, eu desenvolvo ela num curso de 2 dias, então tem muito assunto para falar. No seu site tem alguma... Assim, nosso ouvinte, se ele quer ter... Claro, ele pode ter acesso ao seu site? Absolutamente. Como ele consegue comprar seu livro? A gente tem no Facebook, a gente vai podendo colocar o seu site e uma indicação. Podemos colocar a capa do seu livro? Absolutamente. Essa capa, exatamente. Pode colocar, eu tenho ela, inclusive, digitalizada, eu posso encaminhar para vocês. Encaminha para o Vicente. Isso. Vicente ou Victor ou Vicente publica no site, inclusive o nome do seu site. Isso. Indedomo.com. Indedomo vem do latim casa de resultados. Então, fundamentalmente, nas empresas, quando se tem reuniões, é muito importante, quando se faz o wrap-up, quando se faz a finalização da reunião, se definir o que se foi discutido e que se deve ser informado e o que não deve ser informado, para evitar que um gerente saia para um lado informando certas coisas, o outro para o lado, menos avisado, informa outras coisas. Deixa tudo claro, né? Então, deixa claro e alinhado sobre a comunicação. Então, comunicação espiral... Mas me parece que é importante esclarecer algo. Não creio que você esteja falando em esconder informação, e sim em administrar informação. Absolutamente. Há informação que não pode estar ao alcance de algumas pessoas que não saberiam o que fazer com elas porque suscitam demasiada ansiedade, demasiada angústia.
por ejemplo, una situación económica adversa de empresa no puede resultar en un boato de que va a ser todo el mundo dispensado. Exato. Porque eso aí já, se havia uma situação ruim, isso apiora, não é? Exato. E principalmente no dia a dia nosso e no momento que nós estamos vivendo, em que o foco das empresas se voltam, já que não há crescimento, em redução de custo, como isso impacta na vida das pessoas, porque se pode estar falando em diminuição do quadro de trabalho, se pode estar falando em diminuição de sites, fechamento de escritórios, fechamentos de fábrica. Então, há que se ter muito cuidado na forma de encaminhar essas decisões. Mais uma vez, é muito importante não mentir, de forma alguma. Então, dependendo do tipo de pergunta, dizer, olha, eu não estou autorizado a responder essa pergunta, perfeitamente, ela é cabível, mas não dar uma resposta que possa encaminhar para uma não verdade. Zé, assim, pra gente, uma dificuldade que eu sinto nas empresas, nos empreendedores, é que essa questão de desenvolver o líder, né, focando na excelência, é algo que precisa de muito tempo para os gestores fazerem isso com seus liderados e um gerente fazer com seus líderes, que é um tempo contínuo, uma dedicação contínua, e hoje as empresas estão enxutas, tem milhões a complexidade é alta, as pessoas têm muito pouco tempo, né? Como é que a gente equaciona uma demanda grande de dedicação para as pessoas, para a formação de pessoas, com uma complexidade, uma demanda de trabalho e problemas do dia a dia que acabam corroendo esse tempo, a gente acaba não tratando bem essa questão da liderança. Exato. Eu não sei se tem uma solução, mas é um dilema hoje, uma dificuldade. E você está correto, é um dilema realmente quando você tem a maioria das empresas focando em redução de custo para sobreviver, você entrar com ferramentas de desenvolvimento de liderança pode parecer contraditório. Porém, uma das oportunidades que existe na grande maioria das empresas é as empresas focarem no problema, entenderem o problema e mudarem imediatamente para a solução, que é a primeira ferramenta que eu descrevo no meu curso e no livro, que é o passado-futuro, ou seja, o líder do futuro. O líder ele tem que conhecer o passado, entender o passado, e imediatamente ele vai para a única área que ele consegue inspirar pessoas, que é a primeira ferramenta de motivação. Se ele não consegue perceber essa ferramenta, entender essa ferramenta, eu paro e não passo para as demais, até que seja entendido. Então, vamos lá. A grande maioria das empresas hoje, elas estão focadas no passado, buscando problemas. Saltando de problemas para problemas, eu diria dessa maneira. As pessoas vão para as reuniões procurando se cobrir. Não, eu vou preparado, porque se cobrarem de mim isso, eu estou preparado. Então, as pessoas não estão voltadas para dar soluções, para buscar alternativas ao momento em que atravessa aquele negócio, aquela empresa, mas elas estão preocupadas em se proteger. Então, mais do que nunca, o desenvolvimento de liderança é ímpar em momentos de conflito. Eu vou lhe dizer uma coisa, Luiz. Ser líder por excelência, quando você está em céu de brigadeiro, tudo cristalino, não é tão difícil. Não é tão difícil. Eu diria sempre é um desafio, mas não é tão difícil. Em momentos controversiais, como o que nós estamos enfrentando nesse momento, é onde você percebe o verdadeiro líder por excelência, em que você tem problemas e que você tem que mover para a solução, e mais do que isso, você tem que sair daquela situação motivando pessoas. Porque não existe outra alternativa. As pessoas têm que sair daquelas situações motivadas. Nessa linha tem uma pergunta aqui. Fala o seguinte: boa noite, sou de Goiânia. Gostaria de saber qual o estilo mais eficaz ou recomendado para os tempos atuais. O estilo Steve Jobs ou Bill Gates? Por quê? Sonaldo Souza. Uau! Dois grandes líderes, o Steve Jobs, com grandes estilos diferentes. E estilos diferentes. Eu diria de que vamos imaginar o que eles têm de comum. Eu considero ambos líderes por excelência. Como eu poderia dizer diferente, não? Mas o maior grau de competência que eles tiveram em comum é o dom de se acercar de gente competente. Ambos tiveram esse dom.
Então, líder por excelência... Se me faz lembrar de Carnegie, que foi um dos pensadores, um dos grandes líderes da indústria americana de várias décadas atrás. Ele mandou escrever na lápide dele, quem creio que foi Peter Drucker que transcreveu isso no livro dele. Na lápide ele mandou escrever: aqui jaz um homem que teve a rara habilidade de se saber rodear de outros homens mais hábeis do que ele. Exato. Eu diria que isso se encaixa perfeitamente bem a essa pergunta. Eu tenho um exemplo político sobre essa questão, mas eu vou guardar essa para depois. Ela pode ser controversial. Já estamos em cima da hora também, não? Tem mais uma pergunta aqui. Qual ou quais os focos de sustentação de uma liderança? Que é o Jairo fez a pergunta. Não sei se o senhor de Goiás terá ficado satisfeito e se entendeu a resposta que foi dada, não é? Y me parece que se concentró José en que ambos tienen en común saberse rodear de pessoas adequadas. Acho que a questão do estilo, né? Eles têm um estilo diferentes que não é o que demanda. Qualquer estilo com as pessoas certas e nas circunstâncias certas pode ser eficaz. Desde que seja um estilo, me parece autêntico. Exato. Você não quer imitar. Eu diria o seguinte: eu não preciso saber de computador para ser um CEO da Apple, nem um CEO da Microsoft. Mas eu preciso entender de pessoas. Eu preciso saber de motivar pessoas. E isso é o que eles têm em comum. Essa é a minha resposta para ele. Okay. Eles têm em comum o quê? A arte de motivar pessoas e ser reconhecido como líder por excelência, em que as pessoas têm prazer em estar em seu entorno. E eles reúnem em seu entorno gente com competência. Ponto. Essa é a resposta que eu tenho para ele. A outra pergunta? A outra... do Jairo, né? Ele perguntou, né? Qual ou quais os focos de sustentação de uma liderança? Você pode ter vários estilos de liderança, mas fundamentalmente você deve ser reconhecido pela sua capacidade de inspirar pessoas. Eu admiro muito líderes que, diante um general que está na frente de batalha, ele sabe que sua força é limitada e provavelmente aquela força vai ser aniquilada. Ele, diante do seu time, diante dos seus soldados, ele vai inspirar aquelas pessoas para darem o máximo, mesmo sabendo que todas aquelas pessoas vão estar mortas dali 5, 10 minutos. Mas eles vão para a força de batalha para fazer o maior estrago possível no campo inimigo. Então, em momentos como esse, é que você fala, uau, que tremendo líder que nós temos diante da gente. Em momentos controversiais, como esse que a gente está vivendo, e isso é muito interessante para quem nos ouve, independente do tamanho da empresa, o que vai trazer a transformação em termos de buscar maiores reduções de custo, agregar maior valor ao seu cliente, buscar mais contas para o seu negócio e, fundamentalmente, ter maior lucro é a capacidade das pessoas que trabalham naquele negócio estarem inspiradas para se mover naquela direção. Ok, muito obrigado. O Souza, ele comentou que ele ficou satisfeito com a resposta lá do Steve Jobs, tá bom? Bom, já deu o nosso horário aqui, né? Uma pena que a gente estava começando a aquecer agora, você vai ter que chamar o José de novo para continuar essa conversa aqui. Só me convidar. A gente já falou de liderança aqui, é um tema que é recorrente, é extremamente importante, tem muito a se falar, então acho que vamos ter outra oportunidade com certeza. Tá. Mas eu queria agradecer, principalmente, José, pela sua presença, pela sua experiência, acho que foi muito enriquecedor para nós todos aqui, nossos ouvintes. E já deixar o convite para uma continuidade em algum momento aí mais para frente. Agradecer, né, todos aí que acompanharam, né, e que vão estar assistindo aí o nosso programa. Que a Valéria quiserem. Bom, eu também aprendi muito, José, muito agradecida de ter esse fórum, com a sua participação. Também parabéns pela trajetória tão inspiradora. Obrigado. E acho que você também inspira a nós todos e foi um líder nesse sentido. Legal. Obrigado. Estou feliz de termos contribuído com nossos ouvintes, com a expressão de liderança do que um homem que teve sucesso aprendeu e não está contando apenas de livros, não? Ele viveu tudo isso e tem resultados para mostrar. Então, nós temos tido a felicidade de contar nesse tempo com a presença dele. E nos despedimos com essa sensação de dever cumprido, de termos sido ajudados por José com seu depoimento.
Então, muito obrigado a todos e muito boa tarde. Será até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira a gente teremos um novo... Às 18 horas. A última terça-feira nós não pudimos fazer porque houve alguns inconvenientes. Isso, mas a próxima estaremos aqui. Mas nós estaremos aí. Tá, boa noite a todos Boa aí. noite. Até a próxima.